Eu ouso dizer que 90% das relações que nós temos no nosso cotidiano são kármicas. Quando paramos de ter relações kármicas, não encarnamos mais em planeta Terra. Então, minha gente, a relação kármica é o nosso cotidiano. Tem umas que se expressam mais presente, tem outras que são mais ocultas. Desde criança, as nossas relações kármicas se manifestam. Crianças que têm dificuldade para o aprendizado. Eu não estou me referindo a crianças que não estão em escolas que as apoiem como uma criança precisa. Né? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo aí, com pandemia, com tantas outras coisas. Eu não estou falando de momentos extremos, situações extremas, que nos fica difícil, inclusive, fazer esta observação superficial. Teríamos que fazer uma observação mais profunda. Mas se seu filho, sua filha, o seu aluno, o seu irmão, tem dificuldade com relação ao aprendizado, isso é aprender a ler, aprender a escrever, descobrir o valor do estudo, da importância de estudar, já se caracteriza aí uma relação kármica. Ou seja, não é? Esse espírito ainda não... já pode ter até se iluminado em outras questões, inclusive. Já pode até ter encontrado grandes dharmas, grandes odus, que é outra forma de falar dharmas também, na sua jornada. Mas, com relação à escrita, ainda lhe é uma atividade em quem sente dificuldade. Da mesma forma, né, uma criança que chega na escola e ela é mais fácil para ela chama atenção, tem muita desenvoltura, rapidamente ela já aprendeu, assimilou aquilo que foi lhe entregue pelos seus mestres, já indica aí que este espírito, com relação a este aprendizado terreno, da comunicação, da importância do estudo para o crescimento da alma, já está contemplado, já traz isso no seu bojo, não é? E como lidar com a criança que tem uma relação kármica com o estudo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é não rotular. Isso que eu estou falando aqui é uma observação. Porque às vezes a criança no primeiro ano ela não vai, no segundo, no terceiro. Tem crianças que demoram um pouquinho de amadurecer com o estudo e depois vão mais rápido. Então a primeira coisa é a observação. Não é? É a observação. Mas se você vê que essa criança, além de ter dificuldade de querer ficar dentro, traz muitas dificuldades de querer seguir uma disciplina escolar, né, que é ouvir, sentar, trabalhar em conjunto, em equipe. Se além disso, ela também tem dificuldades em fazer amizade, dificuldade em ter amiguinhos, não consegue se relacionar, não consegue brincar, não é? Tem dificuldade. Aí você já vai sentindo que há uma relação kármica aí mais forte, não é? Mais forte, que para esse espírito ainda, em que diz respeito à comunicação, à relação com outras pessoas, à recepção até da energia de outras pessoas, essa criança ainda tem muita dificuldade. Isso não faz dela melhor, pior, não é essa a observação. Mostra simplesmente qual é a relação kármica. E os pais podem ajudar muito os seus filhos com isso. Crianças que têm muita agressividade, que bate nos amiguinhos, que sempre as professoras estão trazendo essa questão, não é? Que batem em animais, que machucam animais, que são mais violentas mesmo, que trazem em si já
ali pequenininha, 4, 5, 6 anos, um comportamento muito violento, já indica que essa criança também tem um karma com o afeto, a pacificação, o respeito ao próximo. Para esta criança ainda é uma relação karmática. Ela ainda não absorveu. Né? Mesmo que tenha tido trocentas encarnações antes, ela ainda não desenvolveu. Então, a gente observando uma criança, a gente começa ali já a ter as primeiras observações, não é? Olha o que eu falei, observando uma criança, a gente começa a ter as primeiras observações. A Lu agora falou muito mal, né? Mas é que eu estou tentando aqui não julgar, a ideia não é julgar, não é rotular, é realmente observar. É tanto que eu cometi até esse crime com a língua portuguesa. Se algum mestre aí me ouvindo, eu peço grandes desculpas. São crianças que se relacionam bem, que para ela é fácil, recebe a energia das outras crianças, não tem nenhum problema em compartilhar os seus brinquedos, não é? Gosta, inclusive, de dividir os seus brinquedos, chamar coleguinhas para brincar, já demonstra aí uma relação dármica com a comunicação, com a recepção da energia das outras pessoas. Se percebermos, né, se os pais perceberem, se os professores perceberem e sensibilizarem-se para ajudar essa criança que tem essa relação kármica, quando chega na adolescência, isso já está mais trabalhado. Se não percebeu, se não viu, se ficou chamando, é coisa de criança, né? Se não percebeu, ali quando chega na adolescência, esse instinto de violência tende a se multiplicar, né? Bem como com relação aos estudos. Se pequeno não se conseguiu, não se buscou um caminho, né, uma terapia, um psicopedagogo, enfim, um caminho para fazer com que essa criança receba, porque a criança que refrata o estudo é porque ela tem dificuldade mesmo. É uma relação karmática com esse tema. Então é preciso ser ajudada. É preciso ser amparada para ela ver o prazer de estudar, o prazer de ler, o prazer de aprender. Se isso não é feito quando chega na adolescência, isso aprofunda muito essa dificuldade, tornando essa relação cada vez karmática. Não é? Muitas vezes esse adolescente é resgatado ou por um professor, ou por um amigo, ou por uma namorada, um namorado que gosta de estudar, que gosta de se relacionar bem com as outras pessoas. Estou falando de 2 tipos de karmas aqui, né? Da relação e do estudo. Se ela conseguiu, se ela tem esse bom relacionamento na infância, ela chega na adolescência, isso também será potencializado. Pode se transformar um líder dentro da escola, os coleguinhas escutarem o que ele tem a dizer, né? É aquele que é orador, ele conversa, ele mobiliza a sala, ele dá ideias ao professor, ele se une aos professores para transformar o estudo numa coisa mais agradável. Então, eu comecei falando aqui de relações karmáticas com temas da vida. Né? Crianças que são mais violentas, que trazem essa questão da violência com animais, de não conseguir fazer amigos na adolescência, pode trazer problemas sexuais muito profundos e começar também a ter uma relação karmática com a sexualidade. Pode ter uma sexualidade muito cedo, né? Um despertar para uma sexualidade muito cedo, enfim, ou se refratar completamente para o tema sexual. Ou ter vergonha, ou ter um nível de timidez muito violento, não é? De não e pode, inclusive, ser levado isso para a adolescência e para outras... adolescência, para o idoso, enfim, para outras eras da vida. Então, nós vimos aqui, nesse primeiro momento da nossa live, as relações karmáticas que podemos desenvolver com situações da vida, né? Situações da vida, pessoas que têm uma relação karmática com decisões, não conseguem tomar decisões.
Tudo isso, gente, são relações karmáticas. Então, falando do que já colocamos agora, é extremamente importante a gente fazer uma revisão de consciência, fazer uma reflexão. Eu tenho relação kármica com o quê? Eu tenho relação kármica com o estudo. Para mim, estudar é difícil. Eu não tenho vontade de pegar um livro para ler. Olha, é uma relação kármica. Enquanto eu não transformar isso em dármica, eu não saio do planeta Terra. Por quê? Porque não é só o estudo, né? É o que o estudo traz. É a maturidade que o estudo traz, os valores que se ganha por já ter em si esse ensejo, né? Essa abertura para o aprender. Enfim. Tenho karma com relacionamento, tenho dificuldade de me relacionar, olha, eu preciso investir mais nisso, eu preciso transformar essa minha dificuldade em uma facilidade, em um dharma. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma terapia, eu vou procurar um curso de teatro, eu vou procurar ter mais amigos, abrir isso para as pessoas. Olha, eu tenho dificuldade de me relacionar, se tiver alguém aqui que queira me ajudar, que queira ter a paciência de ser meu amigo, não é? Enfim, então tudo isso são relações karmáticas. E por quê? Aí só Deus para poder dizer. Por que é que isso se transformou numa coisa difícil, né? Nas nossas vidas. Tem uma parte dos ensinamentos de Jesus Cristo, e ele diz assim, todos os seus cabelos serão contados, né? Tudo que a gente faz aqui é contado, é pesado, tem um valor, ou negativo ou positivo. Então, as relações karmáticas, em tese, né, seriam aquelas atividades que a gente deveria mais se empenhar, mais se dedicar. Eu me lembro quando eu dizia para o meu iniciador, eu tenho uma dificuldade de conversar com pessoas, e tinha mesmo. Hoje eu falo mais que a boca, a culpa é dele. Mas eu tinha uma dificuldade imensa. Ele dizia, é isso que você tem que investir. Eu dizia, mas eu não gosto, mas é claro, mas se comunicar e comunicar-se, não é? É um aprendizado importantíssimo para o processo de evolução. É se comunicando que você deixa a energia do outro entrar, é se comunicando que você conduz sua energia para o outro. Você precisa investir nisso. A comunicação é uma atividade karmática para você. Foi quando eu soube disso. E ali eu fui procurar, né, o que é que eu precisava fazer para poder transformar essa atividade que era karmática para mim em dharmática. Hoje, quando eu me vejo conversando com as pessoas, eu tenho essa espontaneidade de falar, eu acho que eu melhorei. Né? Se ainda não está dharmática, estou a caminho, estou trabalhando, estou buscando me melhorar. Então, é importante, primeiro, você saber identificar em que atividades, em que situações, não é? Você percebe em você que é uma relação karmática. E não fazer aquela vontade superficial, que é dizer assim, eu não gosto disso, eu não quero nem fazer, eu não quero nem saber. Muito pelo contrário. São essas atividades que a gente precisa investir um tempo nosso. E quando a gente consegue ultrapassar ou melhorar, quando a gente se vê melhor, muita coisa acontece no nosso corpo. Muita coisa. Inclusive com relação à nossa sensibilidade. Porque os karmas, eles travam a nossa existência, né? Ele não deixa a existência espiritual se manifestar. É como se fosse um aparecimento em cima da nossa evolução. Todas as relações karmáticas é isso. O povo antigo que falava assim, botou um aparecimento em cima, quer dizer, ficou difícil ultrapassar aquele momento, aquela situação. Não é? Então, é extremamente importante, família, o que a gente está conversando aqui.